Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Rômulo Matias mais uma vez na área. Dando continuidade ao estudo de língua portuguesa 1, na aula de hoje vamos aí abordar o conteúdo de fonética e fonologia. A fonética e a fonologia é uma das modalidades gramaticais existentes em toda a gramática, né? Normalmente, essa modalidade gramatical, a fonética e a fonologia, costuma aparecer bem no início, né, do estudo da gramática da língua portuguesa, certo? Bom, então vamos na aula de hoje desenvolver esse conteúdo e perceber o quanto que simples é fonética e fonologia, até para que vocês possam perceber a importância desse conteúdo para avançar nos estudos de língua portuguesa. A partir da aula de hoje, e se tratando de fonética e fonologia, vai ser muito importante para você compreender, por exemplo, a separação silábica existente nas palavras, por exemplo. Certo? Vamos lá? Bom, fonética e fonologia. O que é a fonética? Fonética é uma modalidade gramatical, como eu falei, que estuda os sons da língua. Tá bom? Então é a parte da gramática que estuda os sons. Já a fonologia é a área que se ocupa do estudo dos fonemas. E o que é um fonema, Rômulo? Fonema diz respeito a som, certo? Então, a partir da aula de hoje, tudo relacionado a som existente nas palavras, vamos pensar agora nos fonemas. Querem ver um exemplo? Observem aqui a palavra casa. A palavra casa, todos vão concordar comigo, que é um vocábulo constituído por 4 letras. Concordo? Então você tem aqui, ó, as letras C, A, S, A. Tudo bem? Então o vocábulo casa, ele possui 4 letras. Bom, o que vocês devem estar pensando? Ora, se o vocábulo casa possui 4 letras, significa dizer que ele possui 4 sons, Rômulo? Neste caso, sim. Se vocês pensarem isso, vocês realmente acertaram. Nesse caso aqui, cada letrinha dessa reproduz um som, possui um som. Então, neste caso específico, a palavra casa, ela possui 4 letras e 4 fonemas. Cada letrinha dessa vai emitir um som, um fonema. Tudo bem? Transcrevendo foneticamente o vocábulo casa, ficaria mais ou menos assim, ó. Então, essa letra C está emitindo o seguinte som, ou seja, o seguinte fonema, ó. Letra C. Som da letra C aqui neste caso. Beleza? A letrinha A. Note, casa. Então a letrinha A, ó. Beleza? Esse S aqui, essa letra S, neste caso, emite qual som? Z, K, Z. Então o seguinte fonema, ó. E perceba que essa letrinha A aqui é diferente dessa, em relação à sonoridade, né? Ela é mais átona, mais fechada, né? Então, foneticamente, a gente representa o segundo A desta maneira, ó. Tudo bem? Então é muito importante compreender o seguinte. A C-A-S-A, C, A, S e A são letras. Tá legal? C, A, S, A são letras. São representações gráficas. Tudo bem?
Rômulo, letras são representações gráficas do quê? Sons. Então, enquanto que C, A, S, A são letras, isso aqui, entre barras, são sons, isto é, fonemas. Então, não queiram confundir letras com fonemas. Tudo bem? Entenderam? Então, letra é representação gráfica, fonema diz respeito a som. E a fonologia estuda, portanto, fonemas. Beleza? Obviamente também que os senhores não devam pensar que toda palavra vai ter a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de sons. Cuidado com isso. Por exemplo, a gente não pode pensar, vou colocar aqui em cima, que o vocábulo carro possui quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Vou botar aqui do lado. Por ele ter 5 letras, haverá 5 sons, isto é, 5 fonemas. É um pensamento errôneo. Nem toda palavra tem a mesma quantidade de letras e de sons, de fonemas. Então está errado. Por mais que o vocábulo carro tenha 5 letras, ó, C, A, R, R, O, 1, 2, 3, 4, 5, ele não tem 5 sons, porque temos aqui um dígrafo. Toda vez que vocês encontrarem um dígrafo numa palavra, vamos ver à frente o que é dígrafo. A gente tem que descontar 1 menos 1. 5 menos 1, 4. Então, o vocábulo carro tem 5 letras, porém, 4 sons, isto é, 4 fonemas. Beleza? Então, isso aqui é muito importante para você. Dá aquela printada aí. Observação. Em uma transcrição fonética, devemos utilizar um símbolo gráfico, as barras, para indicar a representação do fonema e não da letra. Letra é isto, como vimos. Isso aqui, entre barras, são fonemas. Então, cuidado. Bom, então vimos também que letra é representação gráfica, que nada tem a ver com fonema. Tudo bem? Fonema é igual a som. Alguns fonemas da língua portuguesa, alguns fonemas vocálicos. Então, por exemplo, pá. Essa letra Azinha aqui do vocábulo pá, foneticamente é representada desta maneira. Já a letrinha A do vocábulo casa, ela é representada foneticamente desta maneira. Então são fonemas, ó. São transcrições fonéticas. Santo, tá vendo? Essa vogalzinha aqui diante da consoante N é representada por esse fonema aqui, ó. Meu. A letra E do vocábulo meu, foneticamente, é representado por esse fonema aqui, ó. Já a letra E de mel é representada foneticamente por esse fonema, ó. O vocábulo O, aliás, a letra O do vocábulo cansado, foneticamente é representado por esse fonema. A gente fala cansado, não é verdade? Já os consonantais, alguns exemplos. Carro. Esses dois Rzinhos aqui formam um único som. A gente chama de dígrafo. E aí eu represento por esse fonema aqui, ó. Já esse R de amarelo, foneticamente imita esse som, ó. Né? O amarelo. Guerra. Tá vendo que é um dígrafo? Então a gente representa foneticamente por esse fonema, ó. Gelo. Já é diferente o som. Então, foneticamente, a gente representa esse G por esse fonema. Tia. Tia. Foneticamente, a gente representa desta maneira. Enxame. Então, note, o X, foneticamente, a gente representa dessa maneira, né? Chiado, né? Enxame.
E o M, ó, foneticamente, a gente representa desta maneira neste vocábulo. Então, são representações fonéticas de um som ou de sons. Agora, há também os fonemas semivocálicos. O que são fonemas semivocálicos? Semivocálicos dizem respeito às semivogais. Semivogais. A nomenclatura é bastante sugestiva, né? O que é uma semivogal? É uma quase vogal. Semi-quase vogal. Tudo bem? Como assim, Rômulo? Uma quase vogal? Porque para uma vogal ser verdadeiramente vogal, ela tem que ser tônica. Beleza? Eu vou explicar isso mais à frente. Então, por exemplo, ó, fonemas semivocálicos. Rua. Note que no vocábulo rua há duas vogais. U e o A. Sendo que a única vogal é a vogal A, porque ele é átona. Enquanto que a vogal U é átona, né? Melhor dizendo, no vocábulo rua, você tem o seguinte, uma semivogal e uma vogal. Você tem duas vogais. Sendo que a primeira vogal é átona e a segunda vogal é tônica. Como essa é átona, é uma semivogal. Entenderam? Então, foneticamente, eu represento esse U por esse fonema aqui, ó. Já em rei, a gente percebe duas vogais, não é isso? A vogal E e a vogal I. Sendo que a vogal E é tônica, por isso que ele é vogal. Enquanto que a vogal I é átona, é fraca. Então, foneticamente, a gente representa essa semivogal I por esse fonema aqui. Tá bom? Então, as semivogais correspondem a vogais átonas. Quer ver para ficar mais fácil? Vou pegar aqui, ó, a palavra ilha. Aqui, ó, ilha. Então, note que o vocábulo ilha é constituído de vogal I. Essa vogal é fraca ou forte? É forte, né? Quando a gente lê ilha. Então, é uma vogal tônica. Como ela é tônica, ela vai ser uma vogal. Diferentemente de rei. Tá vendo? Então, enquanto esse I de ilha é tônico, portanto, é uma vogal, a vogal I no vocábulo rei, ela é átona. Logo, ela é uma semivogal. Então, eu vou botar SV. Entenderam a diferença? Para ser vogal, tem que ser tônica. E semivogal é átona. Bom, fenômenos fonológicos. Encontros vocálicos. O que são encontros vocálicos? Encontros de vogais. Então, eu posso perceber uma vogal encontrando com uma semivogal, por exemplo, ou ao contrário. Então, quais são os encontros vocálicos da língua portuguesa? São 4. O que a gente conhece como ditongo, como tritongo, como hiato e como a famosa glidea. O que é um ditongo? É quando a gente encontra duas vogais, duas vogais. Como é que normalmente pode se formar o ditongo? Vogal mais semivogal mais vogal. Essa formação aqui, ó, de vogais, formando encontros vocálicos, caracteriza até os tipos de ditongo, né? Então, quando você perceber um ditongo formado por uma vogal mais uma semivogal, você vai ter um ditongo crescente. Aliás, decrescente. Decrescente. Tá legal? Agora, quando você encontrar uma semivogal mais uma vogal, você vai ter um ditongo crescente. São as classificações para o ditongo. Aqui, ó. Pai. O que você encontra em pai, ó? Pai, vogal e o I é uma semivogal. Beleza? Então, é um ditongo do tipo decrescente.
Quase. Aqui, ó. Você encontra, ó, uma semivogal, que é o U, e o A, vogal tônica, né? Então é uma vogal. Então temos aqui um ditongo do tipo crescente. Deixa eu anotar isso aqui para vocês, ó. Ditongo crescente. Isso cai muito em prova, né? E pai, vou puxar para cá. Ditongo decrescente. Beleza? Dá uma printada aí. Agora o tritongo, 3 vogais. Como é que é formado? Por uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal. Olha lá, ó. Paraguai. Aqui, ó, 3 vogais, ó. Saguão. 3 vogais. Esse U aqui de Paraguai é a semivogal. O A é a vogal. E o I é a semivogal. Mesma coisa em saguão, ó. O U é a semivogal, o A é a vogal e o O a semivogal. Beleza? Uma dica muito importante. Toda vez que vocês perceberem uma palavra formada por ditongo ou tritongo, essas vogais serão inseparáveis. Não tem como você separar essas vogais. Elas vão ocupar a mesma sílaba. Pai, quase, Paraguai, saguão. Tudo bem? Não se esqueçam disso. Ditongo e tritongo, essas vogais aí, esse encontro de vogais é inseparável, devendo ocupar a mesma sílaba. O que é diferente do hiato, né? Que tipo de encontro ocorre no hiato? O encontro de 2 vogais. O que é vogal? Vogal é o quê? Tem que ser tônica. Como você tem um encontro de 2 vogais tônicas, elas não ocupam a mesma sílaba. Logo, separam-se. Olha lá, ó. Piada. Aqui, piada, ó. Saúde. Baú. Então, separando as sílabas desses vocábulos. Piada. Saúde. Saúde. Baú. Baú. Devemos separar essas vogais, porque as duas são tônicas, são fortes, não podem ocupar a mesma sílaba. Por isso, hiato. Tá vendo como é que a fonética e a fonologia é muito importante para você compreender a separação silábica dos vocábulos? Então, vogal, vogal, vogal e vogal. 2 vogais não podem ocupar a mesma sílaba. Beleza? E a glide? O que é a glide? É quando a gente percebe uma vogal seguida de uma semivogal, que vai ser seguida de uma vogal. Por exemplo, feia. Olha lá, feia, ó. Aqui, ó, uma vogal. Esse I é uma semivogal, porque é átona, e uma vogal. Então, separando aí, ficaria assim, ó, feia. Ensaio. Mesma coisa, encontramos uma glide, ó. Olha lá. Esse A é tônico, né? Então é uma vogal. Esse I já é átono, então é uma semivogal. E esse O aí é tônico, né? Por isso que é vogal. Separando ensaio, é ensaio. E a raia? Mesma coisa, ó. Aqui, ó. Olha lá, esse A é uma vogal.
Esse I é uma semivogal e esse A é uma vogal. Então, separando aí as sílabas, ó. Arraia. É o que a gente chama de glide. Tudo bem? Então, esses são os encontros vocálicos da língua portuguesa. E os encontros consonantais? Então, a gente percebe também que em algumas palavras, consoantes podem se encontrar. Podem se encontrar. Agora, esse encontro de consoantes pode ser perfeito ou imperfeito. O que é um encontro consonantal perfeito? É quando consoantes vão ocupar a mesma sílaba, tá bom? Então, o encontro consonantal perfeito é quando consoantes se encontram na mesma sílaba. Então, não se esqueçam disso. Olha lá, ó, trabalho. Aqui, ó. Eu percebo, ó, duas consoantes se encontrando na mesma sílaba. Beleza? Por isso que é um encontro consonantal perfeito, ó. Separando aqui, ó lá, elas ocupam a mesma sílaba. Tá vendo? É o que ocorre também com o vocábulo preço. Aqui, ó. Duas sílabas. Aqui está o encontro consonantal, ó. PR. Perfeito. Que está na mesma sílaba. Já os imperfeitos não ocupam a mesma sílaba, né? Então, sílaba diferente. Sílaba diferente. Olha lá, história. Aqui, ó. Em história. Aqui o S e o T, ó. Tá vendo? Sílaba diferente. Por isso que é imperfeito. Arte. Mesma coisa, ó. Separando as sílabas, ó. RT. Sílabas diferentes. Por isso que é imperfeito, tá bom? Isso cai muito em concurso. Então dá uma printada aí. Essa informação é muito importante. E agora o dígrafo, né? O tão famoso dígrafo. O que é dígrafo? Quando duas letras representam um único som. Beleza? E som em língua portuguesa é fonema. Único fonema. Para ser mais objetivo possível. Então você vai perceber duas letras que representam um único som, um único fonema. Então existe o dígrafo vocálico, que ocorre com vogais, e o dígrafo consonantal, que ocorre com consoantes. Por exemplo, dígrafo vocálico, samba, aquele aqui, ó. O AM forma um dígrafo, né? Pomba, o OM. Cinto, IN. Então são os nossos dígrafos aí, ó. Foneticamente, representando, ó. Mais ou menos assim. Aí, tá vendo? Isso que é fonema. Então, o dígrafo representa um único som. Já o consonantal, você vai perceber duas consoantes formando um único som, um único fonema. Olha aqui, ó. Chave, o CH. Carro, os dois R's. Queixo, o QU. Guerra, GU. Piscina,
o SC, pássaro. O SS, manhã. O NH. Exceção, o XC. Trabalho, o LH. Então, todos esses encontros aí, ó, de consoantes, formam um único som. Portanto, são dígrafos. Beleza? Então, são os nossos aí. Dígrafos. Alguns, né? Alguns dígrafos consonantais da língua portuguesa. Tá legal? Então dá uma printada aí nesse quadrante aí. Bom, então é isso. Espero que tenha ficado muito claro. Percebendo aí o quanto que é simples fonética e fonologia, porém é um conteúdo muito importante para a sua prova, até mesmo para você perceber e nunca mais se esquecer de que forma alguns vocábulos da língua portuguesa devem ser separados. Beleza? No mais é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Grande abraço. Até a próxima. O segredo é praticar. Valeu!